Oi, gente, tudo bem? Vamos resolver as tarefas do GeoGebra, parte 1. A gente vai começar pela tarefa 1, o ponto. A gente precisa marcar 6 pontos no plano cartesiano, nomeando eles de A a F, e observar as suas coordenadas na janela algébrica, anotando, tá? Então, você vai vir aqui, na sua barra superior, nessa barra aqui, e você vai colocar na letra A, em ponto. E você vai marcar seus pontos aleatoriamente, onde você quiser. Pode ser em qualquer um dos quadrantes, tá? Em qualquer lugar. Não precisa ser embaixo, nem em cima, só no lado. Eu posso vir aonde eu quiser. De A a F, certo? Depois disso, você vai vir até aqui e vai anotar os seus pontos. Como é que a gente faz essa anotação? A gente vai escrever a letra, que é a correspondente da janela algébrica. Sempre a letra de um ponto, ela é sempre em letra maiúscula, tá? Você vai colocar igual, entre parênteses, você vai colocar os dois números que aparecem separados por vírgula. Ele não é um decimal, tá? Ele é apenas separado por vírgula. Onde você tem a abscissa, que é correspondente ao meu eixo X, e você tem a minha ordenada, que é correspondente ao meu eixo Y. A abscissa está na horizontal, e na vertical eu tenho a minha ordenada, ok? Depois de feito isso, você vai movimentar os seus pontos. Como você faz isso? Você vai vir aqui novamente na barra, vai vir na seta, vai clicar em mover e vai arrastar ele para onde você quiser. A letra B, A, a letra B, a letra C, e a letra D. Pode colocar onde for. Minha letra E, aqui o E, vou movimentar também. Minha letra F. Pronto. Já movimentei, certo? E o que você vai fazer? Você vai observar também as suas coordenadas. Elas mudaram, tá vendo? Conforme que eu mudei anteriormente para essas, elas se movimentaram. Também na janela algébrica, tá? De acordo com o meu movimento. Agora a gente vai verificar as características de todos os pontos que estão sobre o eixo X horizontal. Para isso, a gente vai movimentar os pontos até eles coincidirem no eixo X. E a gente vai observar as coordenadas na janela algébrica novamente, tá bom? Então, como a gente vai fazer? A gente já está em mover e eu vou mover para cá. Vou puxar e vou arrastar o ponto. Vou segurar ele com o botão do mouse. Vou arrastar para ele para baixo. Seguro e arrasto até o meu eixo X, que é essa linha na horizontal. Certo? Agora, o que a gente vai observar? A gente vai vir para a janela algébrica e a gente vai observar que os pontos, vocês estão vendo que todos os pontos, eles estão com a minha ordenada como 0. Por quê? Ele corresponde, todos eles, a esse ponto aqui, ele está do eixo Y, que é o 0. Se fosse correspondente, F, um exemplo. F, ele está como menos 3, ele está na posição do X, na posição da minha abscissa como menos 3, e na minha ordenada, ele está como 0. Então, todo ponto que estiver em cima da minha abscissa, em cima do meu eixo X, ele vai estar com o número correspondente ao X, e ele vai estar no eixo Y correspondente a 0. Certo? Deixa eu voltar agora. E a gente vai fazer a mesma coisa, sendo que
para o meu eixo Y. É o mesmo procedimento. Vou mover cada ponto. E agora eu vou observar. O que aconteceu? O inverso. Todos os meus pontos relativos a x, eles estão como zero. Por quê? Porque se a gente for ver aqui, ó, o ponto ele tá, se fosse relativo a x, todos eles fazem como se fosse uma espécie de sombra, né, no número zero. Então, a letra C. A letra C, ela tá como 2 no meu eixo Y e 0 no meu eixo X, que aí ele fica C igual a 0, que é X, e 2, que é Y, certo? Agora a gente vai trazer todos esses pontos para a interseção dos eixos X e Y. Então, a gente vai mover também esses pontos para coincidirem com a interseção entre esses dois eixos ordenados, tá? Esses dois eixos coordenados, perdão. E observar as coordenadas novamente na janela algébrica. Eu vou puxar eles para cá. A interseção é justamente esse ponto aqui de encontro. O único ponto que tem em comum entre as duas retas é esse pontinho que eu tenho aqui no meio, certo? Eu vou trazer todo mundo para cá. Agora a gente vai observar a nossa janela. A nossa janela, depois que eu fiz isso, todos os pontos estão tanto como abscissa e ordenada, como ponto zero. Toda vez que isso acontecer, que tiver um ponto aqui, ele é 0, 0. Certo? Agora a gente vai escreve todas as suas anotações, essas seriam as anotações que vocês deveriam escrever com relação a todos os pontos zerados. E você vai, se você tiver no celular, você vai dar um print na tela. Agora, se você tiver aqui no computador, é só você vir em gravar. Você escreve, pode ser tarefa 1, ponto, e grava. Certo? Agora volta todos os pontos, como estava inicialmente. Certo? E é isso, está feita a tarefa 1. Vamos para a tarefa 2, a reta. A gente precisa construir uma reta e chamar de R, que contenham 2 pontos da tarefa 1. E nenhum dos pontos deve estar sobre o eixo das coordenadas, o eixo X e Y, tá? Eu vou utilizar o meu ponto C e D. Então, eu vou vir aqui também na barra, vou clicar aqui nesse quadradinho que tem 2 pontos e uma reta. Vou clicar na reta. Lá embaixo, se você for ver na tela, do lado esquerdo, ele mostra o que eu tenho que fazer. Selecione 2 pontos ou 2 posições. Então, como a gente tem que selecionar 2 pontos da reta, eu vou vir aqui e vou selecionar C e D. Pronto, já fiz minha reta. E agora eu preciso nomear. Eu vou vir aqui também, onde está escrito F em minúsculo, que é o nome da reta, a gente vai colocar R. É só você marcar posicionar o mouse em cima da letra e clicar no botão direito. Vai vir em renomear e coloca a letra que você precisa colocar, que é o R, certo? E agora a gente vai construir uma reta paralela a R, tá? Para você construir uma reta paralela a R, perdão, você precisa vir aqui do lado, onde tem um ponto na reta e uma reta embaixo, colocar reta paralela.
Ele fala o que você tem que fazer. Selecione primeiro o ponto e depois a reta. Eu vou utilizar o meu ponto B. Eu vou marcar ele e agora a reta que eu quero que seja paralela. Pronto, criei uma reta paralela. A gente vai renomear. Novamente, posiciono o mouse em cima da letra F e eu vou colocar S. Construir uma reta paralela. O próximo passo é construir uma reta transversal a RS e nomeando como T, que contenha um outro ponto. Então, o que a gente vai fazer? Novamente, para construir a reta, é o mesmo procedimento. Eu vou escolher 2 pontos. Como é para eu escolher apenas um ponto da tarefa, eu vou escolher o meu F e aqui automaticamente, ó, porque eu quero saber qual é a inclinação e você pode colocar da forma que você quiser, eu vou escolher aqui um ponto aqui, certo? Eu fiz mais um ponto, não tem problema nenhum, porque eu só precisava usar um único ponto e vou renomear novamente. Aqui está F, vou posicionar, clicar com o meu botão direito, renomear, T, certo? Agora, usando a função ponto de interseção, encontre os pontos de interseção entre as retas R e S com a reta T e nomeie de M e N. Então, a gente não tem aqui o ponto? Vamos ver aqui em ponto. A gente vem aqui, ó, interseção de 2 objetos, ok? É só a gente selecionar que ele também fala como tem que fazer. Selecione a interseção ou os 2 objetos em sequência. Então, o que eu vou fazer? Eu posso clicar aqui, eu vou vir aqui, eu quero saber quais são os 2 objetos. Eu posso clicar numa reta e na outra reta. Pronto, ele já me deu um ponto. Eu vou fazer a mesma coisa. Com quem agora? Porque eu tenho que ser a interseção entre a reta R, S e T. Agora eu preciso do ponto que tem interseção entre a reta R e a reta T. Eu vou marcar aqui e aqui. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento. Deixa eu só mudar para a gente colocar para mover, para não ficar marcando nenhuma interseção também. Eu vou vir aqui em cima do ponto H e eu vou renomear. Fazer o mesmo procedimento. Vou vir em cima da letra, colocar com o mouse o botão direito e vou colocar em renomear. Maiúscula, todo ponto tem a letra maiúscula. E o mesmo vai acontecer aqui. Vou clicar aqui em cima, renomear N, perdão, a maiúscula. E essa tarefa está feita. Então, vamos para a tarefa 3, segmentos orientados. A partir dos pontos M e N da tarefa 2, construa os segmentos orientados MN, AB, FM e ED. Então, vamos lá. Para eu poder colocar um segmento orientado, eu preciso vir aqui. Aqui vai ser a parte das retas, tá? Na barra, onde tem as retas, e vou vir aqui em vetor. Nessa parte do vetor, ali embaixo, embaixo à minha esquerda, ele já mostra o que eu preciso fazer. Selecionar primeiro a origem e depois a outra extremidade. Lembrando que quando eu for selecionar, como o segmento ele é traçado como MN, eu preciso marcar a origem como M e a extremidade como N. Eu não posso fazer ao contrário. Eu não posso vir de N para M, senão eu vou mudar o sentido e a direção, ok? Depois a gente vai para AB. F, M, E, T, certo? É isso. Agora a gente vai escrever a direção e sentido para os segmentos orientados. Como é que a gente vai fazer para poder escrever? Aqui na barra novamente superior, no ABC, eu vou marcar em texto e eu vou escrever um exemplo.
esse segmento orientado AB, ele está como? Levemente inclinado e à direita para cima, levemente inclinado para cima e à direita. Eu vou colocar aqui. E vou escrever. Vou clicar em qualquer lugar próximo e vou escrever. Tá ok. Eu posso mexer, tá? Aqui também. Eu só vou tirar o texto. Vou colocar para mover, para a gente não sair marcando em vários lugares. Aqui, certo? E isso você vai fazer com todos os segmentos orientados que você marcou. Você vai escrever direitinho como ele está, de qual é a direção e o sentido. Depois de escrever todos eles, a gente vai escrever o módulo dos segmentos. Como é que a gente faz isso? A gente pode calcular aqui direto. Eu vou vir aqui, onde tem centímetros. Ele vai ficar com a marquinha do ângulo, tá? É só porque, como eu já usei antes, ele mudou. Mas ele fica com esse símbolo aqui, inicialmente. Eu venho em distância, comprimento, perímetro. E eu vou marcar ponto F, ponto M. Ele vai automaticamente, tá? Ponto A, ponto B. Nesse momento, você pode marcar, não necessariamente você precisa marcar na direção MN. Você pode colocar NM, que vai ser o mesmo módulo, tá? Não faz diferença. Vai ser a mesma distância, certo? Agora, o que eu vou fazer? Só para tirar de cima dos pontos, eu vou puxar um pouquinho, peraí. Eu vou puxar ele. Ele não sai muito de perto do vetor, não. Por um acaso acontecer isso, de você movimentar algum ponto, alguma coisa, é só você desfazer. Aqui, certo? Agora a gente vai verificar se na tela tem algum segmento equipolente. Tem algum equipolente? Vamos lembrar o que é equipolente. Ele precisa ter o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo módulo. Para mim, eu não tenho nenhum com essas dimensões, nenhum com essas características. Então, a gente vai construir, o que é pedido nesse exercício é que a gente precise, então, apresentar uma imagem com cor diferente, tá? Caso não exista, construa pelo menos 4 segmentos equipolentes que você vai escolher. Então, eu vou escolher um que seja... Eu vou ter que construir 4 segmentos equipolentes a esse segmento orientado aqui, MN, tá? Como a gente vai fazer? Eu vou criar retas que sejam paralelas. E eu vou aproveitar os pontos que eu tenho na reta R e S para criar, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, reta paralela. Para eu criar uma reta paralela, para a gente lembrar, eu preciso marcar o ponto e a qual reta eu vou selecionar. Eu quero o meu segmento orientado MN, que seja igual, então vou marcar aqui. Agora eu vou utilizar o ponto D, fazer a mesma coisa, marcar aqui. Eu vou marcar o meu ponto B e nessa reta. Agora eu não tenho nenhum ponto mais que esteja nas retas R e S que eu possa utilizar para traçar paralelas ao meu segmento orientado MN. Então, eu vou pegar um ponto qualquer, numa das duas retas, qualquer ponto, eu posso colocar um aqui no meio, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu criei ele, reta paralela, o ponto e a reta, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar eles como um segmento orientado. Para isso, eu preciso também colocar os pontinhos de interseção. A gente já fez o ponto de interseção também, então a gente pode vir aqui,
ponto de interseção de dois objetos. Eu quero esse pontinho aqui. Eu quero esse daqui. Eu quero esse aqui. Eu quero esse. Vocês viram que eu fui marcando todos os pontinhos para a gente agora traçar os segmentos. Os outros 4 segmentos, tá? Eu vou vir aqui. Vetor de novo. E vou marcar. Se vocês estiverem na dúvida se eles são equipolentes, a gente sabe que eles são equipolentes nesse momento, por quê? Todos eles estão na mesma direção e o mesmo sentido. Ah, mas ele pode estar com módulo diferente? A gente pode calcular. Se vocês quiserem tirar essa dúvida, vem aqui em distância e eu vou calcular, ó. Esse daqui, deixa eu ir lá no mover. Ele tem a mesma medida. E a gente faz isso depois em todos eles, tá? Se vocês quiserem. Deixa eu de novo aqui. Distância e comprimento. Isso faz a gente tirar a dúvida se é a mesma coisa ou não. Todo mundo está com o mesmo módulo, viu? Então agora a gente vai mudar a cor. Como a gente faz para mudar a cor? Vai até a seta, até o segmento orientado. Eu vou clicar com o meu botão direito. Perdão. Deixa eu marcar ele de novo. Espera aí. Desculpa, tem que marcar e mover. Aqui, tá vendo que ficou mais escuro o vetor? O segmento orientado, desculpa, MN. Eu venho aqui nessa caixinha de cor e eu coloco a cor que eu quiser. Eu vou colocar essa cor e vou aumentar a espessura do meu segmento para destacar, tá? Vou fazer a mesma coisa com os outros. A mesma cor, porque eles são iguais. Vamos colocar da mesma cor? E vou colocar mais forte. Você pode fazer isso com todos eles. E assim a gente já fez, pode fazer com o restante também, tá? Ó, vou colocar aqui também, só para finalizar. E aqui. Certo? E esse está feito a tarefa 3. Oi, pessoal. Vamos resolver a atividade 4. Bom, o primeiro passo é marcar os pontos que são dados. Temos o ponto A, B e o C. O ponto A é 1, 2. Então, sabemos que no eixo das abscissas, ou no meu eixo X, ele estará no 1. E no meu eixo das ordenadas, ou no eixo Y, ele vai estar no 2. Então, eu vou vir aqui, vou escolher ponto, eixo X, 1, ordenada 2, então meu ponto A está aqui. Faremos o mesmo para o B, que é 4 e 2, então no X ele estará no 4, e no meu eixo Y ele estará no 2, então meu ponto B estará aqui. No ponto C, ele é 4 e 5, então no X é 4 e no Y é 5. E aí ele nos pergunta qual é o vértice do D. Ele pede para que a gente descubra esse vértice. Bom, como o objetivo é construir um quadrado, e nós sabemos que um quadrado tem todos os seus lados iguais, então a gente pode ver que de A para B nós temos
1, 2, 3 unidades de medidas. E de B para C, temos 1, 2, 3 unidades de medida. Dessa forma, a gente pode concluir que, para achar o meu D, né, e como eu quero formar um quadrado, eu vou imaginar um quadrado e aí eu vou perceber que o meu ponto D tem que estar por aqui. Nessa vizinhança aqui, o meu ponto D tem que estar. Como eu sei que todos os lados têm a mesma medida, e eu já sei que do meu lado AB tem 3 unidades, meu lado BC tem 3 unidades, para eu chegar no meu ponto D, eu também precisarei andar 3 unidades de medida no meu eixo Y. Vai estar por aqui nessa vizinhança. Eu sei que meu lado AD também tem que ter 3 unidades de medida. Então, eu vou contar para poder descobrir. 1, 2, 3. Meu ponto D tem que estar aqui. Tô na dúvida se todos os lados realmente têm o mesmo tamanho. Eu vou vir aqui, vou escolher a função distância e aí vou marcar ponto AB. Depois eu marco o lado BC, CD, DA. E aí, excelente, descobrimos que todos os lados têm o mesmo tamanho. Eu vou ocultar porque eu não quero mais mostrar o tamanho do lado. E agora eu preciso construir o quadrado. Eu venho nessa função polígono, construir o meu quadrado. Perfeito. O próximo passo agora é construir o centro desse quadrado. Como se faz? Nós iremos aqui novamente, escolheremos ponto médio e a gente vai escolher o ponto AC. E vamos renomear esse ponto para O, como em forma do enunciado. E aí a gente tem o nosso quadrado de centro O. E aí o próximo passo, eu quero verificar o tamanho ou a distância do meu ponto O até o meu ponto A e quero saber se do meu ponto O para o meu ponto D tem o mesmo tamanho. Eu vou de novo em distância, eu vou clicar no A e no O, depois vou no O e no D, no C e O, no O e B. E aí eu descubro que o raio vai ter o comprimento 2,12. Perfeito, já sei que todos os lados são iguais. O meu raio é 2,12. E agora a gente vai construir uma circunferência de centro O e de raio OA, ou de OC, ou de OB, ou de OD, até porque o raio é igual. Então, a gente vai nessa função, círculo, e aí ele informa para a gente selecionar primeiro o centro e depois qualquer ponto. Então, vamos no O e aí eu vou escolher o A. Prontinho. E assim a gente constrói a nossa circunferência utilizando os vértices do meu quadrado. Construímos a circunferência de centro O e raio OA ou OC, que também poderíamos escolher OD ou OB. Beleza, pessoal? Vamos para a tarefa 5, polígonos 2. O nosso objetivo é construir um triângulo isósceles na malha quadriculada e no plano cartesiano, em que os vértices eles podem ser em qualquer lugar. Lembrando que um triângulo isósceles tem 2 lados congruentes e 2 ângulos também de mesma medida. Dessa vez a gente não vai ter muitas instruções detalhadas, tá? Para a gente justamente explorar mais as ferramentas do GeoGebra.
e utilizar já aqueles conhecimentos que foram sendo criados até então. A gente precisa construir uma reta paralela ao eixo X, nomeando de R, e outra perpendicular a ela, sendo nomeada AS. Então, vamos primeiro para a reta que é paralela. Para eu construir uma reta paralela, eu preciso de um ponto de referência. Então, eu vou criar aqui um ponto. Eu vou nomear ele, tá? Eu vou colocar ele como M. E depois disso, eu vou colocar uma reta, eu vou construir a reta paralela. Então, eu vou ter nesse ponto, eu quero construir uma reta que seja paralela ao meu eixo. Eu vou clicar primeiro no meu ponto e depois eu vou clicar na reta que eu quero que seja paralela. Eu criei uma reta paralela ao meu eixo X. Vou renomear. E agora eu vou criar uma reta que seja perpendicular à minha reta R. Eu vou clicar no meu ponto, tá? Para eu criar uma reta perpendicular, eu preciso de um ponto e uma reta que seja de referência. Então, vai ser o ponto M e a minha reta vai ser a reta R. Eu vou renomear também para S. E agora tem uma reta perpendicular. Vocês observam que a minha reta S, ela é perpendicular tanto à minha reta R, mas ela também é perpendicular ao meu eixo. Vocês já observaram que a minha reta S, ela é paralela ao meu eixo Y. Essas coisas vocês também podem observar. E, consequentemente, a minha reta R, ela é perpendicular ao meu eixo Y. Certo? Então, ou seja, a gente pode até falar que todas as retas que são paralelas a R e consequentemente ao meu eixo X, elas vão ser perpendiculares a S. Legal? Certinho? Ok. Agora a gente vai encontrar dois pontos que eles sejam equidistantes em relação à reta S. Dois pontos em R. De que forma a gente pode fazer? Quando a gente fala em equidistante, a gente pode utilizar uma figura geométrica que ela é bem interessante para isso, tá? Que é o círculo. O centro do círculo, que eu vou colocar aqui, se a gente observar, deixa eu marcar aqui para mover agora. O centro do círculo, se a gente observar aqui, eu tenho um raio, que é uma medida, e desse lado eu tenho outro raio que tem a mesma medida. Então, eu posso falar que a minha distância, eu vou marcar aqui um ponto, como sendo ponto B. E aí a gente pode falar o quê? Que a distância de M para B é a mesma distância de M para A. Então, A e B são equidistantes à minha reta S. Certo? Eu vou apagar esse objeto. Pode colocar para tirar ele. E ele apagou. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai marcar um ponto P sobre a reta S, que meça a distância, e a gente vai medir a distância de A até B. Tá? Eu posso marcar em qualquer lugar do meu ponto P. Ponto. Vou marcar aqui. Vamos renomear para P. Agora a gente vai medir. Como a gente faz para medir? Vem aqui,
distância, comprimento, perímetro, de P para B, ele vai me mostrar a distância, e de P para A, ele vai me mostrar a distância. O que a gente vai observar? É a mesma distância, é a mesma medida. Então, é assim, ó. Deixa eu afastar para a gente entender. Quando eu tenho qualquer ponto em P, ou seja, eu posso colocar esse ponto, puxar ele para onde quer que seja, que ele vai ser equidistante ao à minha reta S. Eu posso falar que qualquer ponto da reta S, ele é equidistante a A e B. Em qualquer lugar que eu coloque, tá? Eu posso puxar aqui para baixo, eu posso vir aqui para cima, e vocês estão vendo que dos dois lados tem a mesma medida. Então, a gente já sabe que quando eu tenho uma reta que ela é perpendicular à outra, e eu tenho dois pontos equidistantes a uma das, na verdade, nessa reta, a reta que é perpendicular, na reta que é paralela, na reta que é, eu tenho um ponto que ele é equidistante. Certo? Então, agora, a gente vai construir um triângulo isósceles. A gente pode usar essa figura como polígono e eu vou traçar um triângulo isósceles. A gente agora vai medir a distância do lado do triângulo, agora vai ser AB, que a gente já tem a medida ali de PA, PB. Deixa eu puxar aqui para baixo. Mover. E a gente pode ver agora que eles têm duas medidas iguais, dois lados iguais, e eu tenho um lado diferente. Agora a gente vai conferir se é realmente isósceles ou não com relação aos ângulos. Vamos marcar os ângulos. O ângulo, quando a gente utiliza no GeoGebra, a gente pode marcar de duas formas. Eu posso marcar nas minhas retas, ou eu posso marcar nos meus pontos. Sendo assim, por exemplo, eu quero saber qual o meu ângulo de B. A gente fala que o ângulo de B pode ser P, B, A. Então, eu estou medindo o ângulo de B, tá? Onde eu quero vai ficar no meio. Então, se eu quero marcar, eu vou marcar dessa forma. Só que no GeoGebra, sempre eu tenho que marcar pela direita do meu ponto. Então, eu tenho que marcar A, B, P. Por que eu tenho que marcar assim? Porque se eu marcar ao contrário, se eu marcar pela minha esquerda, eu vou fazer um teste para vocês verem, tá? Eu vou voltar aqui. Se eu marcasse, ao invés que fosse pela esquerda, ele vai marcar o meu ângulo externo. E o que eu quero é o meu ângulo interno. Entendeu? Então, como eu quero o meu ângulo interno, sempre pelo lado direito do ângulo. Então, vai ser A, B, P. Agora, eu não quero marcar ângulo por ângulo, eu posso marcar as duas retas que se encontram, tá? Então, a mesma coisa eu vou fazer com o meu ponto P, pelo lado sempre direito. Então, é como se eu estivesse de frente para esse ponto, e eu vou marcar esse lado e esse lado. Se eu marcasse ao contrário, ia ser a mesma coisa. Se eu marcasse pela minha esquerda, ó.
Eu acredito que algumas pessoas tenham tido dificuldade na hora de marcar assim. Então, sempre pelo meu lado direito. A mesma coisa aqui. Então, agora vamos aos ângulos. A gente tem 2 ângulos iguais e um ângulo diferente. Certo? Agora a gente vai apresentar essa imagem da tela, ou você vai dar um print no computador ou no telefone, ou vai gravar aqui no computador. Eu vou colocar tarefa 5, polígonos 2, isósceles. Certo? Então, gente, a gente fez o triângulo isósceles e agora a gente vai fazer o triângulo equilátero, seguindo inicialmente o mesmo procedimento, tá? Então, a gente vai construir uma reta, e para construir uma reta, a gente precisa do quê? De um ponto. Aqui na barra superior, vamos pegar um ponto, colocar em qualquer lugar. Eu vou chegar mais próximo aqui do centro da minha malha. E vou agora construir uma reta paralela ao meu eixo X. Eu marco no ponto e marco na reta que eu quero que seja paralela. Construir. Vou substituir. Deixa eu voltar aqui. Vou substituir aqui o nome, renomear. Agora eu vou construir uma reta perpendicular à minha reta R. Vou marcar um ponto que eu quero que seja e a minha reta. Vou renomear como S. E agora eu tenho 2 retas que são perpendiculares. Então, agora a gente vai começar a criar o nosso triângulo equilátero. Eu vou renomear esse daqui, como eu fiz no outro, como M. E aí, como eu posso fazer? A gente já sabe que para eu marcar 2 pontos que sejam equidistantes a uma reta, e no caso a reta S, na reta R com relação à reta S, eu posso utilizar o círculo. A gente vai usar de novo o círculo. Certo? E a gente vai marcar o ponto, os 2 pontos, tá? Eu tenho o ponto A e agora eu vou marcar o ponto B. Eu vou esconder esse objeto para ficar só com os pontos. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar novamente o círculo. De que forma? Eu vou marcar aqui, só que o meu centro, eu vou fazer da seguinte forma, eu preciso que eles tenham a mesma distância, certo? Então, eu preciso que ele tenha a mesma distância entre A e B, e a mesma distância até o meu ponto P. AP e PB tem que ter a mesma distância. Eu vou fazer um círculo que vai ter o centro em B e o meu raio em A. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora o meu centro vai ser em A e o meu raio em B. Agora, eu vou marcar o meu ponto, P. Eu posso até marcar o meu ponto com a interseção de 2 objetos. E a gente vai ver uma coisa interessante, tá? Certo? Eu vou esconder meu objeto, os 2 círculos. Vou deixar de marcar eles.
Eu acho que se eu tirar ele, sai, não. E agora eu vou renomear. Vou colocar aqui como ponto P. Eu vou colocar esse ponto aqui também. Ele tá como D? Eu vou colocar ele como aqui. Então, como a gente vai fazer agora? Eu vou... Já marquei. Como ele é um ponto que é um triângulo equilátero, então o ponto dele tem que ser exato aqui. O que que nós fizemos nesse momento? Quando a gente marcou, eu vou marcar aqui de novo, um círculo de centro em A, aqui, a minha distância, você concorda que a minha distância que eu tenho daqui até aqui, ela é uma distância igual de A a B, de B a P, porque é o raio. Então, aqui eu marquei como se fosse meu raio. Eu podia usar um círculo só. No momento em que eu fiz isso, eu consegui marcar o meu ponto de interseção com a minha reta S, e dessa forma eu tenho a mesma distância. Assim como quando eu coloquei a segunda circunferência, que tem aqui o centro dele e o raio aqui, é a mesma coisa. Se essa distância daqui até aqui, de AB e BA é a mesma, então a minha distância de B até P e de A até P é a mesma, concordam? Então a gente tem um triângulo equilátero aqui formado com os três lados iguais. Eu vou esconder eles de novo. E aí, uma coisa que eu acho importante vocês observarem, que nem sempre eu preciso ter o meu triângulo dessa forma. Quando a gente marcou a interseção entre eles, um outro ponto veio aqui para baixo. Isso quer dizer que a minha distância entre o ponto QA e QB também é a mesma. Assim como aqui eu também vou ter, entre A e B. Então, é como se eu tivesse dois triângulos equiláteros aqui traçados. E a gente vai conferir isso agora, tá? Então, vamos pegar a distância de P a A, ele vai medir, e a distância de P a B. É igual? Só por curiosidade, vamos marcar aqui também. E que AB, a mesma coisa. AB também tem 6. Eu vou mover para a gente olhar todos os pontos direitinho, fica mais fácil. Vou tirar ele de dentro. Agora a gente vai fazer o nosso triângulo equilátero. Eu vou marcar um só. Mas vocês podem olhar que a gente também tem um outro triângulo equilátero. Agora a gente vai poder ver o ângulo deles. Quando a gente tem um triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais e os três ângulos internos iguais. Então, sempre um triângulo equilátero, ele vai ter sempre 60 graus em cada lado. Aí, da forma como eu havia falado, sempre à direita do ponto para eu marcar o interno. À direita do meu ponto para marcar meu ângulo interno. Ou os meus pontos à direita e o ponto que eu quero, e o meu ponto à esquerda. Aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu movimentar aqui. Deixa eu ver se consigo tirar de cima. Aqui. 60.
certo? Aqui a gente tem um triângulo equilátero. Se vocês quisessem montar ele de cabeça de vértice, né, a parte para baixo, também poderia, tá? E assim a gente conseguiu montar. É só vir aqui também e gravar. Aí eu vou colocar a tarefa 5, polígono